professor e professora da Rede Adventista. Meu nome é Sergineide Bertoli e nesta aula vamos dialogar sobre o eixo de produção textual. Começaremos pensando, o que é texto? Texto é unidade de sentido e de interação. Nas produções textuais é importante se pensar. Qual é a finalidade da proposta? Para quem será produzido o texto? Pensar um texto de tema que tenha uma relevância social. Qual é o tema e o gênero textual? Vamos analisar uma proposta textual do Sistema Interativo de Ensino, Língua Portuguesa, para conferir na prática. Esta proposta está na seção Você é o Autor, unidade 3 do 2º ano. O enunciado é o seguinte: continue a parlenda gato maltês, descrevendo outras situações engraçadas com gatos divertidos. Agora vamos refletir sobre essa proposta textual. Nas atividades de leitura foram trabalhados aspectos como imaginação e composição, organização de parlenda com recursos poéticos. Nas atividades de estudo da língua foram trabalhados adjetivos pátrios e sua estrutura quanto à terminação. Esses conteúdos são retomados na produção de texto, pois a sequência didática de língua portuguesa tem uma progressão entre os eixos. Veja agora os aspectos importantes que mencionamos nesta aula. Qual a finalidade, professor? É a produção de parlenda, partindo de um texto motivador que foi anteriormente trabalhado nesta aula. E o tema? Aborda a imaginação e a criação de um gato divertido. O gênero textual é a parlenda. Os possíveis leitores dessa proposta, quem são, professor? Os colegas, o professor de turma, de outras turmas e os familiares. Na Base Nacional Comum Curricular, consta na parte de habilidades o seguinte: observe as estratégias para realizar antes da produção do texto. Planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve, para quem escreve, a finalidade ou propósito, escrever para quê, a circulação, onde o texto vai circular, o suporte, qual é o portador do texto, a linguagem, organização, estrutura e o tema do texto. Para produzir esse texto, o que os alunos deverão fazer? Prestar atenção no que a proposta pede, é a continuação da parlenda. Utilizar palavras e expressões de descrição. Pensar de modos de organizar o humor do texto. Partir da criação de um personagem, o gato. Essa é uma produção lúdica. Permita, professor, que os alunos escolham entre prosseguir com a musicalidade proposta da parlenda, por meio de uma combinação sonora igual. Diga a eles que podem criar outras possibilidades de rima ou continuar o texto sem esse tipo de recurso expressivo. Incentive os alunos a usarem a imaginação e pensarem em gatos de outras nacionalidades, cores e com outras características. Vamos analisar as etapas de produção textual, professor? Essa organização é explicada por Santos, Ritt e Teixeira, no livro Análise de Produção de Textos, e consta no projeto pedagógico do seu livro didático Sistema Interativo. Etapa 1 é a apresentação, professor. Discussão e análise do gênero escolhido. Identificar marcas, características encontradas na estrutura, na organização. Verificar a menor ou
a maior presença de elementos coesivos. Perceber que na intenção do produtor, a quem se destina e onde será veiculado o texto a ser produzido, jornal, revista, mural e etc. Identificar o texto da produção textual, comparar as marcas dos gêneros analisados com as dos outros textos já trabalhados com os alunos, listar no quadro as características do texto analisado. Etapa 2 é a primeira produção, que pode ser coletiva ou individual. O professor pode optar pela coletiva e depois passar para a etapa seguinte, a produção individual. Etapa 3 é a revisão pós-escrita, em que se faz a leitura e análise do primeiro texto redigido, momento para trabalhar os problemas que aparecem na primeira produção e fornecer alternativas para superá-los. Oriente os estudantes, professor, a distanciar-se de sua produção. Eles devem se colocar na posição de leitores, avaliando se o que foi escrito está compreensível. Trabalhos em dupla, em que um lê o que o outro redigiu, ajudam a estimular esse tipo de percepção. Etapa 4 é a avaliação da produção textual, professor. Crie com os alunos uma lista de verificação para nortear a autoavaliação de acordo com as especificidades do gênero proposto. Os critérios de avaliação também precisam estar bem claros, coesos, coerentes em relação ao propósito da produção e à faixa etária dos alunos. Depois de fazer a reescrita do texto, no didático, as propostas escritas individuais ou em grupo constam de quadro com perguntas para a autoavaliação, que partem de conteúdos trabalhados nas sessões de leitura e análise linguística. No portal, professor, você também encontra dicas de como direcionar produção, correção e reescrita de textos. Considerando, professor, essas etapas para a proposta do gato maltês, chamamos a atenção para o seguinte, professor: oriente os alunos quanto à letra legível, ortografia, pontuação, letras maiúsculas, etc. Em relação à autoavaliação da escrita, os aspectos salientados nessa proposta são a criatividade e a ludicidade, organização em versos e estrofes e uso de pontuação expressiva. Na reescrita, peça que os alunos, após realizarem a autoavaliação da escrita, escrevam o texto de modo a aperfeiçoá-lo no caderno ou folha separada para colocar em pasta destinada a esse fim. Para um contexto de recepção ampliado, faça uma exposição de parlendas em varal, mural e declamação para alunos de outras turmas. Agora veremos, professor, a autoavaliação dessa proposta. Vejamos. Há um quadro de autoavaliação da escrita. Veja como é organizado para melhorar seu texto e verificar se você, letra A, usou a criatividade para descrever o gato de vestido? Letra B, organizou a parlenda em versos e estrofes? O que é solicitado nesta autoavaliação? É enfatizada a criatividade, aspecto que foi abordado na análise do texto Gato Maltês. É solicitado que a organização seja versos e estrofes, porque na sequência didática deste texto foi trabalhado esse aspecto no estudo da parlenda. Texto que é organizado de forma poética. O que a base diz para fazer depois da produção, professor? Vejamos. Reler os textos produzidos com a mediação do professor e participação dos colegas, para fazer cortes,
acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obedecendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria. Editar a versão final do texto em participação com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado, impresso ou eletrônico. Agora veremos outras ideias de produções textuais. Vejamos, professor. Criar uma parlenda explorando os recursos expressivos na oralidade, se possível, com o uso de rimas. Esse texto pode ser elaborado de forma de roda criativa de produção, em que o aluno elabora oralmente em verso para a parlenda. Transcrever a parlenda 2 feijão com arroz em um papel pardo e junto com os alunos elaborem uma continuação para ela. Depois a produção deverá ser escrita no caderno. Não se esqueça, professor, que se deve partir de textos sempre. No sistema interativo de ensino, a sequência didática começa pela leitura do texto. Ao elaborar seus planos de aula, é importante considerar essa prática de ensino do português. Interagir na sala de aula, produções escritas, orais, individuais e coletivas. Utilizar diferentes tipos de revisão para aprimoramento do texto. Leitura em duplas, coletiva, individual, autoavaliação, critérios de avaliação que tenham harmonia com o gênero, etc. Finalizando esta aula, indico que você assista os demais vídeos que abordam na prática como realizar o planejamento da produção coletiva e a escrita individual. Desejo que Deus abençoe seu trabalho como professor e professora da Rede Adventista. Foi um prazer estar com você. Abraços!